A ministração de hoje, ela é uma ministração que eu preciso que você compreenda, porque hoje o Senhor Jesus nos reuniu num campo de treinamento. E num campo de treinamento, você não pode sair daqui apenas com uma emoção ou uma sensação. Você tem que sair daqui com uma habilidade, uma instrução e uma habilidade. É o que Deus quer levar ao teu coração hoje. E a visão de Deus é que através dessas ministrações, você se torne um agente de guerra poderoso na terra, pelo nome do Senhor Jesus. Se você está disposto a receber essa instrução, a sair daqui municiado para o ambiente que nós estamos vivendo, comece a glorificar o nome do Senhor Jesus e não perca, a instrução que o Espírito de Deus liberará sobre a sua vida nesta noite aqui. Eu vou mostrar algumas imagens aqui para que a gente possa começar a entender algumas questões. Nós temos aqui um submarino, e ele é um submarino estratégico. Na realidade, é uma arma uma das mais perigosas de fazer guerra, porque você nunca sabe aonde ele está. É uma característica de operação desse tipo de arma, é que normalmente ele mergulha no mar e os nucleares eles podem ficar até 6 meses debaixo da água. Então, ele navega por todos os mares, pode estar nas costas do Brasil hoje, pode estar amanhã na África, pode estar depois no mar da China, pode estar no Polo Norte, e daqui a 6 meses só que ele vai emergir e ele estará cumprindo alguma missão estratégica. O que significa uma missão estratégica? Em cima do corpo dele, nessa parte de trás aqui, ele está aberto em cima, tem tipo umas tampinhas, mas na realidade não é bem tampa, que eles chamam escotilha, e quando elas abrem, lá dentro você tem um míssil que ele tem capacidade de destruir uma cidade como São José dos Campos. E se lançar todos eles ali, você pode paralisar a cidade como Paris, como São Paulo, alguma coisa assim. Então, na realidade, ele navega nos mares, e aqui é um deles, é um americano da classe Ohio, está dizendo ali que a classe submarino mais mortal que existe no mundo. É uma arma de natureza estratégica. Aqui nós vemos uma outra arma de grande potencial, que é um porta-aviões. Ele leva uma força aérea inteira com ele e mais algumas outras coisas. Por exemplo, na guerra agora de Israel, o governo americano mandou um deles para lá e agora já mandou o segundo para lá também. Na realidade, existe uma preocupação que essa guerra ela poderá ter desdobramentos e esse desdobramento faz com que os americanos já estejam posicionados em lugares estratégicos com 2 porta-aviões que têm capacidade, esses 2 porta-aviões, de destruir quase todas as cidades do Oriente Médio numa só tacada, o que está ali dentro dos 2. Aqui é um míssil que está dentro desse envelope grandão aqui. Isso aqui não é o míssil está aqui dentro. E esse míssil aqui demorou 14 anos para ser desenvolvido. É uma arma estratégica. Esse míssil tem um nome estranho, porque dizem que ele é o míssil do fim do mundo. E o nome dele é Satanás II, o nome que os americanos deram para ele. Então, daqui para frente, dessa caixinha aqui para frente, ele leva talvez algumas ogivas que ele é capaz de paralisar um país inteiro, como a França, por exemplo, como a Espanha. Um deles, eles têm uma porção deles. Para ter uma ideia, juntando americanos e russos e chineses, o que tem de capacidade para destruir o mundo todo, dá mais ou menos capacidade para a destruição do mundo 30 a 32 vezes o que tem hoje. Só para ter uma ideia dessas coisinhas aqui. Esse aqui é o americano, aquele é o russo, esse aqui é um americano. Ele atinge qualquer parte do mundo em 28 minutos. Então, apertou um botão, em 28 minutos, ele atinge qualquer lugar do mundo e causa uma destruição extraordinária. Esse aqui é um cruzador, é um navio. Os navios de guerra, eles têm nomes, porque os nomes são associados às funções deles. E nessas funções, eles recebem classes. Esse aqui é um contra-torpedeiro, Na realidade, ele tem esses tubos aqui do lado. Esses tubos todos aqui, dentro dele tem um determinado armamento que sai, ele é lançado no mar, tipo uns torpedos. Ele é exclusivo para afundar porta-aviões. Aquelas coisas enormes que vocês viram antes,
Ele é exatamente isso, é um navio russo. Isso aqui é um carro brasileiro, feito no Brasil, aqui em São José dos Campos, que é exportado para vários países do mundo. Esses foguetes fazem parte de um grupo de artilharia, eles variam de 40 até 300 quilômetros, e eles saturam determinadas áreas onde tem um exército avançando. Você quer paralisar um exército, você usa uma bateria dessa com vários e você começa a lançar. Cada carro desse leva 16 e você faz uma barreira e que ninguém avança além dessa barreira. Então, é um tipo de armamento, né, muito importante também, que é produzido no Brasil. Isso aqui é uma aeronave, que também é uma arma, tem 4 bombas aqui embaixo das asas, são bombas inteligentes, e que elas também têm uma capacidade de destruição enorme. Essas bombas elas são guiadas a laser, você ilumina com laser num determinado lugar, esse laser ele manda uma informação para um outro avião, que é esse aqui, então a bomba entende o laser e ela vai aonde está o laser apontando. Então, eu aponto com o laser, por exemplo, ali, né? O outro avião vem de lá, ele vê o laser que está refletindo e a bomba ela vai sendo guiada pelo laser, do ponto que ele reflete no chão, e ela vai até o ponto do laser no chão. Então, você não erra mais o alvo. Nós fizemos um exercício outro dia, lançamos uma bomba, aí veio o segundo avião, lançou uma bomba dentro do buraco da primeira, porque não erra. Só para ter uma ideia como isso funciona, né? A chamada bomba GBU, chamada Guided Unit Bomb, né? Isso aqui é um obuseiro. Isso aqui é uma arma de destruição de distâncias médias, faz parte da artilharia. Ele lança uns projéteis de 155 milímetros, e esses projéteis podem ser incendiários, podem ser perfurantes, podem ser explosivos, que se compõem junto com aqueles foguetes que são fabricados aqui no Brasil. Isso aqui é um fuzil, né, também usado pelas Forças Armadas, o 5.56, que é uma arma de uso individual. Vamos lá agora, isso aqui é importante. Aquelas armas que eu mostrei, o submarino, o Satanás 2 e outro foguete aqui, são armas de grande destruição e eles alcançam longas distâncias. São chamadas armas estratégicas. As armas estratégicas, elas são acionadas pelo mais alto nível de autoridade estratégica. Então, você associa agora, então, o poder estratégico está associado a uma autoridade estratégica. A mais alta autoridade estratégica de um país, normalmente, é o presidente da República. Então, na realidade, os países que têm isso, o presidente da República, sempre que ele viajar, tem alguém que vai junto com ele, que leva uma maletinha. Tem a maletinha que é de defesa pessoal, que dentro dela tem armamento, você dá a maleta, você aperta o botão e ela atira. E tem uma maletinha que tem uns botõezinhos lá dentro, que não são muitos, talvez uns 3 ou 4. E esses botõezinhos, quando acionados, ele ativa isso aqui para algum lugar. Então, está na mão da autoridade estratégica. O presidente americano anda com a maletinha dessa, o presidente russo também, não fica na mão dele. Mas aonde ele está, essa maletinha está sempre perto. E se ele estiver voando, ela vai dentro do avião. E aonde ele estiver, porque ele é uma autoridade estratégica, e ele poderá ter que ativar qualquer um desses negócios aqui a qualquer momento. As autoridades estratégicas são que decidem isso. Então, onde tem um poder estratégico, você tem uma autoridade estratégica num determinado nível. Esse nível aqui é de grande destruição. Nós temos um segundo classe aqui de categorias, que também são armamentos que atuam dentro de um cenário onde a guerra está acontecendo. Esse cenário nós chamamos teatro de operações de guerra. Então, nesse teatro de operações, lá tem um comandante. O teatro de operações é a região definida onde a guerra se desenvolve. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, considerou-se teatro de operações a Europa inteira. Considerou-se o Pacífico inteiro, toda a região da Ásia. Então, na realidade, a gente pega o mapa, não tem mais fronteira para quando a gente está na guerra. Aquilo ali é a área de operações. Você designa um comandante do teatro de operações. Esses armamentos aqui, eles agem dentro do teatro de operações. Um porta-aviões não para um país, mas um Satã para. Vocês entenderam bem como é que é o negócio? Então, as autoridades são diferentes. Aqui você tem um grupo de obuseiro que ele tem uma capacidade de dano, que não é igual a esse e muito menos igual a esse aqui. Tem uma autoridade, que eu chamaria de uma autoridade tática, que ele está dentro do teatro de operações, comandando uma fração, né, que provoca grandes destruições.
E aqui embaixo você tem um soldado com um fuzil. Então você sabe que aquele fuzil, ele não para um país e ele não ganha uma guerra. Mas ali tem um nível de autoridade também. Então nós vemos que aqui tem um nível de autoridade estratégica, tem um nível de autoridade que está dentro de uma região, tem um nível de estratégia que está numa fração e um nível estratégico que está no nível de uma pessoa individual. Então o que nós estamos vendo aqui, amados, que poderes estão associados à autoridade. Então, para grande destruição, grande autoridade. Média destruição, média autoridade. Pequena destruição, pequena autoridade. Mas todas são autoridades de destruição. Estou mostrando para vocês aqui que o mundo está estruturado em autoridades e poderes. Às vezes a gente não para pensar nisso. Vou dar um exemplo. Dentro da nossa casa tem autoridades e poderes. O pai e a mãe são autoridades e você tem o poder. Lá não tem uma sandália havaiana que quando as coisas ficam... É o poder. Diz que é o Satanás aqui, a sandália. Sandália, o cinto, né? Isso, alguma coisa assim, né? Enfim, estou só mostrando que dentro de casa tem também. Se você andar na cidade, você encontra um policial, ele é uma autoridade. E qual é o poder dele? A arma que ele tem. Então ele tem uma autoridade e tem um poder para usar. Então você pega, por exemplo, vamos crescer mais agora. Você pega a Força Aérea Brasileira, ela tem uma autoridade. Inclusive amanhã eu vou estar com o comandante da Força Aérea Brasileira aqui em São Paulo. É possível que a gente trate um pouquinho também de assuntos relacionados aos voos que nós estamos fazendo para Israel, para resgatar as pessoas de lá. Então, ele é uma autoridade que ele tem um certo nível de comando da Força Aérea. Mas ele não pode pegar a Força Aérea e fazer o que ele quer. Ele obedece às instruções que vêm de um comando estratégico que o Brasil tem. Então, na realidade, a Força Aérea em si, ela é apenas um instrumento de aplicação de um poder, de uma autoridade. E essa autoridade pode estar no Ministério da Defesa ou estar na Presidência da República. Então, na realidade, ele recebe uma ordem e ele vai cumprir essa ordem. E quando você estrutura um campo de guerra, a Força Aérea e o Exército, ela não é mais da Força Aérea. Ela é subordinada à autoridade do campo de batalha. Então, o gestor do campo de batalha que designa que tipo de dano vai acontecer num determinado lugar estratégico, e ele designa que força que vai chegar naquele lugar para causar o dano desejado. Então, por exemplo, a gente trabalha junto com o Exército, Marinha e Aeronáutica, e ele diz, eu quero que numa área tal o inimigo não chegue lá, porque o Exército tem que chegar lá. Então a Força Aérea vai ter que criar uma barreira e para que o Exército chegue lá protegido. E depois ele desenvolve as operações dele. Então tem toda uma coordenação, vai sair uma ordem, né? A gente prepara as missões, os aviões saem, cumpre para o inimigo num certo lugar, até o Exército chegar, dali para frente o Exército continua as suas operações. Então existe uma coordenação entre autoridades, mas tem uma autoridade maior. Eu quero mostrar, meus amados, que o mundo é estruturado então em hierarquias e poderes. Autoridades e poderes. Eu estou falando do mundo natural. Mas o mundo espiritual também, ele é estruturado em hierarquias e poderes. Você tem que entender isso, porque nós estamos no mundo real, mas muitas das vezes nós nos esquecemos que esse mundo real é um pedacinho pequenininho dentro de um mundo muito maior, chamado mundo espiritual. E que nós estamos vivendo um tempo em que a mente humana está sendo tão bombardeada que nós estamos perdendo a noção de que nós somos uma bolha física dentro de um grande mundo invisível, real, chamado mundo espiritual. E quando a igreja ela é estabelecida pelo Senhor Jesus, ela não é estabelecida para ser um organismo, uma organização de ação no mundo material. Ela é estabelecida para ser um organismo que representa uma autoridade no mundo sobrenatural. Então, como igreja que nós estamos aqui, você não foi chamado para ser um representante no mundo físico, mas você foi chamado para ser um agente de poder no mundo sobrenatural. Glória a Deus.
Então, meus amados, vamos caminhar um pouquinho mais. Eu quero trazer um texto aqui, que está no livro de Mateus, no capítulo 17, para que nós possamos ler. Enquanto você procura, já está aqui na tela também, eu quero trazer algumas considerações aqui, muito importante. E por que nós estamos ministrando essa temática que fala sobre guerra? E hoje eu daria um tema para essa ministração, restaurando a autoridade e o poder sobrenatural da igreja. Por que isso? Que nós estamos tratando essa temática, o Espírito Santo nos conduz nisso. Porque, amados, nós conhecemos muito pouco o nosso campo de batalha. Poucos de nós conhecem o inimigo e também as suas armas. Poucos de nós conhecem ou buscam as armas que Deus disponibilizou para nós. Poucos buscam autoridade e poder sobrenaturais. Poucos de nós têm experiências com o mundo sobrenatural. Temos aceitado viver numa superficialidade em que muitas das vezes as ações do inimigo se confundem com as ações humanas e nós aceitamos isso como sendo uma normalidade. Evitamos pagar o preço para adquirirmos autoridade e poderes sobrenaturais. Amados, há um baixo nível de compreensão desse mundo. O inimigo ocupou indevidamente um espaço nesta terra que foi dado para nós cuidarmos. E ele ocupou com todas as armas de seus exércitos. Na realidade, a igreja, ela está num ambiente de guerra de reconquista. Nós perdemos aquilo que era nosso. Se você olhar a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, capítulo 3 de Gênesis até Apocalipse, e o último livro de Apocalipse, você vai ver guerras. O tempo inteiro. A Bíblia é um manual que nos instrui em batalhas. E ela apresenta várias batalhas em vários níveis, para que a gente possa entender que existem níveis de autoridade espiritual do mal agindo, e que se você não tiver autoridade, você não consegue interferir. Amados, e vou dizer uma coisa, se nós tivéssemos a visão necessária, no nível em que é necessário, e se tivéssemos tomado posse das armaduras de Deus, muitos problemas que nós temos, nós não teríamos. Então Deus hoje está nos treinando, dando-nos habilidades para nós batalharmos. Então vamos ler o texto que está aqui, capítulo 17, versículo 14 a 21, diz assim: quando eles aqui está falando de Jesus, Pedro, Tiago e João, que tinham chegado do Monte da Transfiguração. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras vezes cai na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportar as vossas fraquezas? Tragam o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois na verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e do jejum. Amados, como eu disse, a igreja ela foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Jesus não nos deu nenhuma diretiva sociológica. Jesus não nos deu nenhuma diretiva administrativa. Jesus não nos deu nenhuma diretiva política. Jesus não nos deu nenhuma diretiva jurídica, nenhuma diretiva social. Jesus nos deu uma diretiva dizendo: vocês são um instrumento de ação no mundo sobrenatural. Essa marca todo mundo aqui tem que ter. Se você está compreendendo o que eu estou dizendo, dê um amém para eu saber que você está sabendo. Então você tem marca para ser agente do sobrenatural de Deus. Amados, Deus está hoje aqui convocando cada um de nós para dizer: você foi chamado para ter ação no mundo sobrenatural e ninguém pode resistir você.
Ninguém pode resistir você, se você estiver munido das marcas de autoridade que o Senhor confere aos seus filhos. Jesus não deixou seus discípulos saírem para cumprir a missão enquanto essas marcas não estavam patentes na vida deles. Mas por que essas marcas? Por que autoridade? Porque Jesus, quando inicia a sua pregação, ele não começa dizendo assim: eu vim pregar o evangelho para vocês serem salvos e eu quero levá-los para o meu reino. Jesus não pregou o evangelho da salvação puramente. Jesus, ele disse: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Ele está dizendo, chegou uma potência que o mundo não conhece. E não é esse mundo aqui do imperador romano, do Herodes. É uma potência que o mundo espiritual neste lugar não experimentou ainda. E é assim que Jesus começa o seu ministério. E por que Jesus vem? Para trazer um reino. Porque existiam e existem ainda reinos que operam indevidamente nesse ambiente chamado terra. Pastor, mas que reinos são esses? Quando Jesus dá a missão para os seus discípulos, olha bem, estou em Mateus 10, 1, o 5 e o 8, Jesus dando missão para os seus apóstolos. E Jesus, ele vai então mostrar, dá para eles diretivas. Se você olhar com um olhar estratégico, você vai ver que as diretivas de Jesus, elas coincidem com os reinos que estão agindo aqui. Vamos lá. Procurem as ovelhas, Jesus dá instrução, deu-lhes autoridade, né? E Jesus dá as instruções agora. No 5, Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Vamos pegar aqui o número 6. Mas de preferência, procurem as ovelhas da casa perdida de Israel. Por que Jesus dá essa instrução? Porque havia um reino de ignorância que limitava a visão deles e limita ainda até hoje. Por que os judeus não aceitam Jesus? Porque o reino da ignorância bloqueou. Eles rejeitaram Jesus. E a Bíblia fala muito disso no livro de Isaías e vários outros livros, né? Que eles não ouvem, falam, mas não ouvem, enfim, né? Veem, mas não enxergam, enfim. Por quê? O reino da ignorância os tornou cativos. Mas Jesus disse, então vocês vão pregar o evangelho do reino? Comecem pela casa de Israel. Comecem lá, a casa de Israel. Porque tem um reino que está reinando lá, no meio dos religiosos. E eles não veem. Então, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em segundo lugar, preguem que está próximo o reino dos céus. Pregue também o evangelho da salvação. Porque o reino do pecado está agindo. Então, primeiro reino, reino da ignorância, chamado reino das trevas. Reino do pecado, onde está a injustiça, onde está a mentira, onde está tudo lá no meio. A imoralidade, toda a impureza, está lá, toda a maldade está aqui. Cure os enfermos. Então vamos para o terceiro reino, reino das enfermidades. Percebeu que você, mesmo tomando vacina, a gente tomou vacina contra a gripe, contra a Covid, pegou gripe de novo, pegou Covid de novo. Vou fazer um exemplo aqui, vou fazer só um teste. Quantos aqui tem algum tipo de doença, que seja pequeno ainda? Levanta a mão assim, ó. Tem gente que ficou com medo de levantar a mão aqui. Reino das enfermidades. Está aqui. Ressuscitem os mortos. Que reino é esse? Reino da morte. Então, reino das trevas, reino do pecado, reino das enfermidades, reino da morte. E diz, expulse os demônios. Reino dos demônios. Então, Jesus envia os discípulos, dá a eles autoridade para que eles atuassem, interferissem na ação de pelo menos 5 reinos. Por isso que Jesus deu a eles autoridade. Vocês estão entendendo? Autoridade comandam poderes. Quem não tem autoridade não tem poder. Quem tem autoridade tem poder. Amado, por isso que a nossa ministração aqui é restaurando o poder e a autoridade sobrenatural. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, olhando aqui, meus amados. Mas que sinais tem quem é constituído autoridade no reino dos céus? Que sinais manifestam? Todos estão na Bíblia. Então vamos lá. Se você olhar
os reinos. Expulsa demônios, cura os enfermos, ressuscita os mortos, ensina a verdade, prega as boas novas, neutraliza todo o poder do mal e até fala uma língua das autoridades. Falarão novas línguas. É maravilhoso isso. Você recebe essa palavra? Também essa palavra é para a gente fazer uma radiografia, para saber se o meu nível de autoridade produz esses resultados, estas respostas. Expulsa demônio, cura os enfermos, ressuscita os mortos, ensina a verdade, prega as boas novas, fala novas línguas, neutraliza o poder do mal. Mas nós voltamos ao texto aqui, volta o slide anterior, só para a gente ver, colocar no texto aqui. Mas olha só, os discípulos estão dizendo aqui, mas Jesus, a gente fez de tudo e não aconteceu nada. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Vamos abrir um parênteses aqui. Irmãos, tem gente que perturbada pelo espírito maligno, que chega no pátio da igreja aqui, só quando ele pisar aqui, o demônio vai embora, que ele não suporta esse ambiente aqui. Tem demônio que vem, entra dentro da igreja, senta num desses bancos aqui. E quando a glória de Deus ela se intensifica, ele se convulsiona e ele não suporta esse ambiente. E se tiver um nível de autoridade, você expulsa ele, ele vai embora. Tem demônios que assistem culto e volta de novo, e volta ele é assistente de culto. Tem pastor Miguel. Você sabe que tem. Por que isso acontece? Níveis de autoridade. Se os níveis de autoridade forem adequados, o que acontece é que nenhum tipo de demônio resiste. Porque o poder da autoridade presente não permite que ele frequente determinados lugares. Percebeu que onde Jesus chegava, por que os demônios... Jesus chegou na cidade do Gadareno. Ninguém conhecia Jesus ali. Jesus pisa ali, vai caminhando numa certa direção, guiado pelo Espírito de Deus. Os demônios começam a se convulsionar. Jesus apenas começou a repreendê-los. Por quê? Uma autoridade, quando pisa num território, ela alarma todo o sistema maligno. Ele chegou uma autoridade aqui. A gente tem que sair. Mas os discípulos viram aquele menino e não conseguiram fazer nada. Jesus, por que a gente não fez? Eu vou traduzir aqui Jesus na linguagem de Ribeiro. Sim, porque o nível de autoridade de vocês não era adequado ao demônio que estava naquele menino. Vocês estavam aqui e o nível de autoridade do demônio estava aqui. Para você sair daqui e subir até aqui, oração e jejum. Oração e jejum. Nós temos que mudar o nosso nível de oração. Nós temos que orar como Jesus orava. Nós temos, amados, vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, nós temos que romper uma barreira que às vezes nós estabelecemos involuntariamente. E essa barreira nos limita. Eu tenho que ter plena consciência de que a minha oração, ela chega diante de Deus e tem uma comunicação, não vou dizer resposta ainda não, uma comunicação de poder. Essa experiência toda a igreja tem que ter. Um dia um obreiro me perguntou, pastor, por que você ora assim e ora do outro jeito? Eu disse, vamos orar juntos? E eu disse para ele assim, você vai orar num certo nível de intensidade, de fé, de quebrantamento, que em um determinado momento você vai sentir que parece que o céu faz assim, ó, se abre e desce, parece que uma luz igual essa aqui. Ela vem sobre você, mexe tudo por dentro. Você sente que queima, mas é algo que queima e atrai, queima e atrai, queima e atrai. E você vai atrás desse que queima e atrai,
mas também junto vem uma glória, vem uma alegria, vem algo extraordinário que você vai experimentar. Ao dia Simão me liga 4 da manhã, pastor, aconteceu. Essa experiência todo crente tem que ter quando ora. Você tem que sentir que você entrou no sobrenatural. É quando você entra lá, aleluia, você sente que a atmosfera muda. A igreja está sendo convocada. Vou usar uma palavra aqui estratégica. Fica até mais na beirada aqui. A Lema já está colocando a mão com medo de eu cair. Vou passar para o outro lado. A igreja está sendo convocada para reprogramar a estrutura de autoridade que estão nos céus. Você está entendendo? É quando a igreja assume a sua posição e ela começa a destronar principados e potestades. Quando a igreja entende isso, ela diz, não, meu lugar não é aqui, é lá. E quando você chega lá na oração e no jejum, você recebe códigos de Deus, recebe comandos de Deus, recebe mistério de Deus, e você libera, e o mundo espiritual não resiste mais você. Aleluia! Essa experiência de poder a igreja tem que ter hoje. Eu não posso frequentar um culto de vez em quando. Ah, mas eu só oro quando. Você não está engajado nessa batalha. Mas dá um poder de Deus aqui que você quase não consegue ficar em pé. Porque nós estamos tratando daquilo que Deus tem ansiedade de que a igreja seja cheia. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. Efésios 2:6. Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não é uma poltronona fofa que você senta lá e cruza as pernas com o controle remoto na mão. Não, são cadeiras de autoridade em Cristo Jesus. É de lá que se libera as palavras, os comandos que Deus coloca na nossa boca, que o inferno não resiste. Mas é na boca de quem consagra, de quem ora, de quem santifica, de quem tem teu compromisso com Deus, de quem paga o preço. Amado, se na vida secular a gente paga o preço. Eu não cheguei ao generalato porque chegou o tempo, porque alguém gostou de mim. O caminho é muito apertado. Não que eu estava batalhando para isso, mas é que eu tinha uma certa visão de excelência de algumas coisas que eu acredito. Amado, no reino de Deus, você tem que ser a pessoa assim, eu acredito nesse reino, eu acredito nessa obra, eu acredito nessa palavra, e por essa palavra eu ponho a minha vida totalmente no altar. Por esse propósito, por esse tempo, por este século, por esta igreja, por essa cidade, por essa nação, eu coloco a minha vida no altar e digo, Deus, eis-me aqui. E você vai, amado, mas não é no primeiro dia às vezes, não é no segundo dia, mas você começa a orar. Eu quero abrir essa janelinha aqui, porque, amados, falar de oração é falar do caminho para você receber teu selo. Quando você está orando, o Espírito de Deus começa, primeiro, preparar o vaso, para depois dar autoridade. Não há autoridade irregular no reino de Deus. O pastor André sabe disso, e aqui tem pastores, irmãos. A autoridade regular, Deus reprova e todo mundo sabe. Não, às vezes a pessoa está na posição de autoridade e ela começou a virar uma autoridade irregular. Pastor Miguel, Deus dá um tempo. E uma hora Deus disse, meu espírito não é mais contigo. Não adianta, a pessoa pode juntar todo o dinheiro que tem, toda a fama que tem, todos os seguidores que tem, não vai mais, porque nesse reino quem manda é Jesus Cristo. Os mistérios da oração. Amado, vou abrir mais uma janelinha aqui. Quando a gente começa a mergulhar na oração, você tem que ter sede de Deus, sede de obediência,
sede de santidade, sede de fé, sede de conhecer aquele que tudo pode. Tu tem que ter sede e chorar na presença dele, dizer: Deus, eu estou desesperado por ti, Senhor. Aleluia. Amados, é derramar de verdade o coração nessa oração da mente. Você vai e o Espírito de Deus começa a lhe mostrar algumas áreas que precisam ser reparadas, para que você seja um canal de poder na terra. E você tem que aceitar a reparação de Deus, para que Ele te conduza à posição de autoridade, para que o inimigo não tenha do que te acusar. Para isso Deus trabalha primeiro em você. Você acha isso no livro de Zacarias? Olha só o que aconteceu com Josué. Ele chegou com a roupa toda suja e o diabo dizendo: olha aí, sacerdote, olha aí. Primeira coisa que Deus fez, arrumou a roupa dele, arrumou tudo. Ou seja, Deus arrumou a realidade dele para ele voltar a exercer o sacerdócio com autoridade. Não se exerce sacerdócio ou autoridade com a vida irregular. Porque o inimigo vai dizer: tem um pedaço dele, do meu reino que está nele. Ele mente. Então tem um pedaço meu que está nele. Eu governo uma área da vida dele. Eu tenho que decidir que o inimigo não governa nenhuma área da minha vida mais. Você tem que ter essa disciplina. O pastor tem falado muito sobre disciplina. Entenda isso. Você tem que disciplinar a tua mente. E isso você consegue quando você começa a orar. O Espírito Santo te lembra para você tomar decisões de, em algumas áreas, você não entrar mais. Você é tentado a chegar lá. A carne te empurra para lá. Mas o Espírito agora está falando com você. E você tem que ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: esse ambiente não é mais seu. Você está na escola de formação de autoridade sobrenatural. Você não pode dar um deslize. Tem colegas meus que era o primeiro colocado na lista do generalato, como coronel. Deu um pequeno deslize. Morreu ali a carreira dele como coronel. Todo mundo: o que houve? Pequeno deslize. Se no mundo humano acontece isso, amados, você que vai enfrentar principados e potestades, você não pode chegar lá com a vida, suas vestiduras manchadas. Não. O reino de Deus é santo. Aqueles que se achegam perto dele, ele santifica. Olha Isaías. Deus mostrou o pecado dele, ele se arrependeu, se quebrantou. Deus foi lá, misericórdia, está aqui. Isso tocou os teus lábios, limpou a tua iniquidade. Agora você é um vaso de autoridade profética. Mas o vaso primeiro foi tratado. E no tempo de hoje, amado, o que trata vaso é oração e jejum. Se você não jejua, comece a jejuar da maneira que a Bíblia ensina. Ah, pastor, é jejum de internet. Isso não é jejum, você está corrigindo um vício que você tem. É um vício. Isso não é jejum. Isso é uma reeducação dos seus hábitos. Quando você jejua, você está trabalhando. Vou falar essa palavra aqui que talvez quem já fez o CETASC sabe disso. Você está trabalhando, você está lutando contra os teus dominadores. Nós temos dominadores físicos, dominadores emocionais e dominadores espirituais. Então, quando você jejua, o primeiro dominador, pastor, é a barriga. É a barriga. Quantas vezes você vai na geladeira e não está com fome? Porque o dominador diz: vai, tem pudim lá. Hoje é domingo, teve pudim. Sobrou, tem uma sobra na geladeira. Você comprou frango assado lá, né? Sobrou uma asa de frango. Vai lá e come. Sim, mas eu já fiz o lanche na igreja. Vai lá e come que ainda tem uma asa de frango lá. É assim, amado. Você vai na geladeira, ainda tem Coca-Cola, pega mais, ainda tem um negócio lá. Você fica o dia inteiro bicando na geladeira, bicando no biscoito, e você não está com fome. Sabe por quê? O teu dominador, chamado estômago, está dizendo: vai lá, e você obedece ele. Aí daqui a pouco está com sobrepeso, está com não sei o que, essas taxas tudo alteradas. Pode observar que tem um fundo na tua alimentação, da maneira como você alimenta-se, que está concorrendo para isso. E você não tem domínio.
Lá em casa a gente começou um negócio lá, deu uma mudança, comida de todo mundo lá. Até a dela também, ela perdeu mais de 10 quilos, né? Teve que entrar numa disciplina para poder dominar um dominador. Então, o dominador físico, então estou só mostrando um deles. Um deles. Se você perceber, quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo veio exatamente em cima dos dominadores. Se está com fome, come, faz a pedra virar pão. Dominador físico, estômago. Depois ele foi para um dominador emocional. Pula daqui de cima, porque todo mundo vai dizer, oh! E Jesus vai dizer, está vendo só? Viu que eu sou Deus? Orgulho. E o terceiro dominador foi um dominador espiritual. Me adora que eu vou te dar isso aqui, adoração. Cuidado, hein? Às vezes nós estamos dominados por dominadores. E quando você jejua, você domina os dominadores. Por isso que é uma briga. É uma batalha. Você vai jejuar, parece que você quer comer comida para 10 dias antes, para ver se suporta meio dia de jejum. Irmãos, entre com tranquilidade. Ninguém morre de ficar 2 dias sem comer. Eu vou dizer uma coisa. Depois do segundo dia, se o tempo estiver muito quente, sem água, você não fica mais bem. Eu já passei por todos esses testes. E eu estava com um grupo. A gente fazia, aqui nessa igreja aqui, pastor, de quinta-feira até domingo. A gente ficava dentro da igreja aqui, não saímos daqui. E quando chegou no segundo dia, todos nós começamos a apresentar alguns problemas já na parte da noite, estava muito quente. Eu disse, nós vamos introduzir a água, porque começou a aparecer um cansaço diferente, o raciocínio fica um pouco perturbado. Eu disse, não, nós temos que estar lúcido até no final. Isso já era na sexta, nós tínhamos que chegar domingo. Então, só mostrando para vocês aqui, não estou falando daquilo que eu não conheço. A gente foi lá e continuamos indo lá. Dominar dominadores. Então, jejum é isso. Quando você domina o dominador, o que está acontecendo? Então, é o domínio da carne para que o Espírito cresça em você. O viver no Espírito é isso. É você mortificar a carne com seus dominadores e você deixar que o Espírito de Deus comece agora a crescer em você. Aí começa a crescer a marca da autoridade. Entenda, igreja, isto. Precisamos entrar nisso urgente. Não adianta falar assim, olha a ideologia de gênero está aí, olha nas escolas, olha assim, olha assado, olha isso. Amados, chega da gente ficar declarando tristeza pelas notícias que se vê. Deus está dizendo, meus filhos, eu chamei vocês para guerrear contra isso, e parece que vocês estão preparados para receber o dano do inferno, e não se prepararam para guerrear. Parece que todo dano vem, meu, pois é, né? É assim mesmo, que coisa, né? Que coisa, né? E Deus está dizendo, meu filho, eu te chamei, minha filha, ponha-se de pé, busque para receber selos de autoridade, entre nessa guerra, porque eu declarei lá atrás que as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Levante o demônio que levantar, o principado que levantar, não prevalece, porque há uma palavra que diz que nós vamos pisar serpentes e escorpiões. Você vai passar por cima. É desse jeito, amados. E veja só, os discípulos então receberam uma lição de Jesus, e você vai ver que o ministério de Jesus era um ministério de exercício de autoridade. Você pega o livro de Mateus, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 4, fala ali do aparecimento, do nascimento de Jesus e o aparecimento do ministério de Jesus, a tentação de Jesus, e ele começa a pregar. No capítulo 5 ao 7, Jesus estabelece os princípios do reino de Deus. O 8 e o 9, você vê Jesus exercendo autoridade e demonstrando autoridade. No capítulo 10, Jesus ele delega agora a autoridade aos seus discípulos, dizendo, agora vão vocês. E nós chegamos no capítulo 17, os discípulos que tinham passado por uma experiência antes, agora todo mundo sem autoridade. Correspondente ao nível de malignidade que operava na casa daquele homem ali. Amados, Jesus está nos levantando aqui para nós sermos autoridades que nenhum demônio venha resistir à nossa presença.
as vozes de comando que você vai dar dentro da tua casa, dentro do teu casamento, em relação à tua família, lá no teu ambiente de trabalho, no seu vizinho, aonde você passar, você tem que ser um agente condutor do poder de Deus. Agente condutor do poder de Deus. A igreja é chamada para tomar posse da sua autoridade e poder sobrenaturais. Você é chamado, meus amados, para entrar nessa guerra. Não ignore que você está numa guerra, porque quando nós aceitamos Jesus, você decidiu um lado, um reino que você ia pertencer, e esse reino está fazendo guerra. E o Senhor Jesus, nesta noite, está convocando você para tomar posse da sua autoridade. Onde tem autoridade, tem poder. Para isso, fé, oração, jejum e o Espírito Santo de Deus presente, porque Ele é o agente administrador do poder de Deus aqui na terra. Tanto que ninguém tem poder sem o Espírito Santo. Então, porque é Ele que distribui. Está isso lá em Coríntios, é Ele que distribui. Porque Ele é o dono do poder aqui na terra de Deus. Então, aqueles que pedem, que vai chegando nos níveis, Ele vai dizer, vou dar o nível 1 para o João, vou dar o nível 3 aqui para a Valéria, vou dar o nível 5 para a Delma, vou dar o nível 10 aqui para o Osmar. Enfim, Jesus ele vai dizendo, à medida que você vai chegando mais perto, eu vou aumentando o seu nível de autoridade. Não estou entendendo bem? À medida que você chega mais perto, no processo de Deus, o nível de autoridade aumenta e o nível de poder que flui através da sua vida aumenta também. Exatamente isso. Você tem que ser um condutor do poder de Deus autorizado. Todos nós temos que ser. Aonde você chegar, que você tocar, você está com a mão aqui, mas a outra na fonte. É desse jeito. Você não toca por você mesmo. É que você está conectado na fonte do poder. O Espírito Santo é a fonte, amado. Nós não podemos, nesse tempo presente, sermos lamparinas das virgens imprudentes. A lâmpada dela se apagava, mostrava ali, amado. Quando fala de virgens, fala da igreja. Então veja que 5 eram prudentes, 5 não eram prudentes. Quando fala de virgem, sempre se relaciona à igreja. Está mostrando que dentro da igreja tem um grupo de pessoas que não estão preocupados em comprar o azeite. Então esse grupo não se constitui autoridade. Mas nesta noite Deus está dizendo, tem azeite disponível. Eu quero todas as lâmpadas acesas para este tempo. Amar, é tempo de levantar autoridades. Eu vou dizer uma coisa, esse grupo que está aqui, mas o do culto das 5 horas, juntando todo mundo aqui, nós mudamos o Brasil. Você crê nisso? Se todo mundo aqui estiver conectado lá, não é isso? Do jeito que a palavra está nos orientando, nós mudamos a cidade, mudamos São Paulo, mudamos o Brasil, e logo, logo o mundo vai estar dizendo, que povo é esse? Vai dizer, é o povo que tem autoridade na terra, autoridade sobrenatural. Irmãos, eu não quero mais ser o mesmo Ribeiro. Não quero. Esse Ribeiro que está aqui hoje, esse aqui é a última versão que vocês estão vendo. Eu estou buscando a versão cheia do poder de Deus. E você, o que você quer, meu irmão? Eu quero ser cheio do poder de Deus. Eu quero lá ser... Irmão, eu não sou de... Tem gente que fala muito melhor do que eu. Eu só quero, irmão, estar cheio do poder de Deus, porque aí quem conduz é o Espírito Santo. Ele fala ao coração. Eu só vou estar presente. Eu sou só o canal. Você quer ser isso? Você quer ser um canal de poder? Então você fica de pé agora, meu amado irmão. Vai declarando para Jesus agora, Senhor, me faz um canal de poder. Jesus está dizendo, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada lhes fará dano algum. Eu coloquei aqui, as nossas traduções, às vezes, elas traduzem uma palavra parecida por uma outra parecida. E às vezes eu busco no original para ver o que quis dizer lá. Quando eu falei assim, eis que vos dou poder para pisar. Aí eu fui no grego, a palavra poder é essa palavra aqui, ó. Exousian, que está escrito aqui. Exousian. Exousian no grego quer dizer, eis que vos dou autoridade.
Então, vou traduzindo aqui. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Aqui a palavra força do inimigo está aqui, ó. Vem de dunamis. Está aqui, ó. Dunamin. Está escrito aqui. Então, dunamis é poder. Então, dizendo, eu dou autoridade para vocês pisarem. Significa o quê? Quando você é uma autoridade, o pisar significa submeter a você. Submeter a você. Então, se você chega num ambiente que o reino da enfermidade está operando, submete-se a você. Se você chega num ambiente que o reino das trevas está operando, ele vai submeter a você. Chega num ambiente que o reino dos demônios está operando, eles vão submeter a você. Chega num ambiente que o reino da morte está operando, eles vão submeter a você, porque você é uma autoridade. E o reino espiritual sabe quem é autoridade e quem não é. Amado, essa igreja está sendo convocada para ser a igreja da autoridade sobrenatural no tempo do fim. Você está sendo convocado nesta noite a alistar-se nesse exército que vai passar por provas, vai passar por certas situações, mas são as provas exigidas para que você receba níveis estratégicos de autoridade. Quando você recebe nível estratégico de autoridade, a sua oração ela está no outro nível. Você ouve Deus no outro nível, você fala no outro nível, você anda no outro nível, você produz frutos no outro nível. É o que Deus está nos convocando nesta noite.